Tudo bem? Tudo bem, estou ajeitando aqui para dar certinho. Tudo Enquanto isso, eu eu vou te Patrícia? explicando. Deixa eu te É, contar. Essa série é. de lives que a gente está fazendo, voltada para as mulheres empreendedoras, mas também para muito mais do que isso, eu venho juntando duas das vertentes mais importantes do meu trabalho, que são o empreendedorismo feminino, e agora, nos últimos anos, eu venho mergulhando no mundo da inovação. E o que eu percebi, Hum, Vera, é que as mulheres que abrem seus negócios e de alguma maneira abraçam a inovação, a tecnologia, elas ganham longevidade para os seus negócios e alcançam, conseguem impulsionar os resultados e conseguir um sucesso mais rápido. Embora para as mulheres sucesso não seja necessariamente lucro e tudo mais. Mas aí o que acontece? As mulheres são minoria entre as startups, as fundadoras de startups, e aí eu comecei a levantar uma lista de mulheres que estavam abraçando a tecnologia para inspirar outras. E eu ia começar uma série de uma websérie, um podcast, quando chegou essa quarentena e era uhum. momento da gente começar a refletir, então, sobre como é que a tecnologia está nos ajudando a enfrentar esse período. E é um momento de tanta hiperconexão, né? De tanta, em que a tecnologia está tão Sim. misturada com a nossa vida pessoal, é vida pessoal e profissional, é a vida online e offline, tudo ao mesmo tempo agora. E eu achei muito importante a gente ter um papo com uma psicanalista como você, para a gente poder refletir um pouco sobre os efeitos disso e como a gente pode atravessar melhor esse período. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Patrícia, é um prazer revê-la. Você sempre aí com as inovações. Quando eu te conheci, você já estava inovando aí com a questão das mães empreendedoras, né? Então você está sempre na página certa. É isso aí, parabéns, viu? Pois é, e aí me conta, eu queria. Bom, deixa eu te apresentar. Eu fiz até uma lista que é tanta coisa. Ele é psicanalista, mestre, doutora pela USP, colunista do jornal A Folha de São Paulo, que eu tenho lido suas colunas já há muito tempo, desde que a gente se conheceu. E você tem feito uma análise Uhum. tão bonita desse período, muito, muito sensível em relação ao que está acontecendo agora, uma crise de saúde, mas é uma crise política, é uma crise global, quer dizer, ela expande, né, para muitos campos, não é só uma Uhum. crise pessoal. E nesse sentido, só para a gente começar a nossa conversa, o fato de não ser algo, uma crise minha, é uma crise do mundo, nos dá nos acomoda de alguma maneira? Olha, eu acho que é uma crise mundial, e isso nos irmana de alguma forma, porque a gente se identifica uns com os outros, reconhece no sofrimento do outro, não fica assim, é aquela guerra, não sei É. aonde, não tem nada a ver com isso, ele deve ter feito alguma coisa errada, não. A pandemia está para todos e a pandemia é causada por um agente que não é humano, quer dizer, é um vírus, e isso também ajuda também a gente não ter os inimigos de plantão, a gente pode se reconhecer vítimas todos da mesma situação. Mas a pandemia tem cores muito fortes no Brasil, não só porque é um país em desenvolvimento, com um fosso social gigantesco, com desigualdades, mas porque a gente tem um dos três piores líderes, né? Um dos três piores presidentes mundiais também, que esse ranking já foi feito, e o Brasil está com um dos três piores presidentes para lidar com a crise. Então, é tinta sobre tinta, né? Vamos dizer, carregaram nas tintas aqui no Brasil e a gente está, inclusive, quando você fala de virtualidade, a virtualidade é uma ferramenta que pode nos ajudar a atravessar informações que a gente, aqui no Brasil, talvez a gente não esteja ter um desencontro de informações, embora a mídia esteja correndo atrás para trazer o melhor para nós, tem muita fake news, tem informações desencontradas, tem uma liderança equivocada, mas a gente tem acesso também a informações do que se passou no resto do mundo, então só não sabe o que está se passando quem não quer, né? Tem que correr Pois, atrás. pois é, olha só, a Flor falando pandemia mais pandemônio. Exatamente, Flor, que legal que você está aqui. Mas olha só, eu acho que é uma das primeiras crises, bom, desse tamanho, é a primeira crise, pelo menos, da humanidade nas últimas gerações, certamente. Uhum, Agora, uhum.
é a primeira vez que a gente tem tanto acesso à informação do outro lado do mundo, né? Quer dizer, Uhum, a gente tem muito, tá muito conectado. E aí, por um uhum. lado, se isso nos dá, nos informa, por outro lado, também não traz uma ansiedade, uma angústia. Você, às vezes, lida com informações que não te dizem respeito. Embora eu acho que a gente começou a perceber a gravidade da situação quando chegou na Itália, ver aquelas cenas horrorosas lá na Itália e falou: puxa, o vírus está caminhando e vai chegar aqui. Isso é muito importante em relação a um Uhum. alerta, em relação a gente estar informado ao que poderia fazer, né? Para evitar aquele mesmo cenário, mas por outro lado ele também pode trazer uma angústia. Então, esse é o paradoxo da virtualidade, né? Quer dizer, ela é uma ferramenta neutra no sentido de que ela pode trazer o melhor ou o pior, mas ela é extremamente potente. Então, você pode realmente antecipar informações, porque você tem em tempo real no mundo inteiro o que está se passando, mas, por outro lado, o input é muito grande, e aí a gente volta para a mesma questão de sempre, a curadoria da informação, tanto para nós quanto para os outros, né? Então, como você peneira, e aí tem o nível fake news, que eu diria assim, jogo baixo, baixaria, aquela coisa que tem um interesse escuso, aquela, né? Mas também tem simplesmente o excesso de informação, como você traz, que é você receber o jornal de manhã, ler ele inteiro, depois ir seguindo pelo Twitter, seguindo pelo Instagram, sei lá, seguindo pelas redes sociais e depois ainda assistir os jornais da noite, quando você vai ver, você está com a cabeça desse tamanho, enlouquecido, porque a gente tem um desencontro de liderança. As informações têm dois níveis, né? As informações são difíceis de ficar acompanhando mais mortos, mais mortos, mais mortos, mas são necessárias, embora a gente não possa ficar se assustando com o número de mortos, porque isso é uma tragédia anunciada, tá? Por Uhum. outro lado, então, e aí a questão, essa tragédia está anunciada e a gente tem que acompanhar para ver quando essa curva desce e acompanhar o quanto que o sistema de saúde consegue absorver desta curva. Por outro lado, você tem a informação que também a gente tem que acompanhar, mas é extremamente tóxica, que é o fato de que a gente tem um desgoverno. Então, é muito difícil. Aí, eu digo assim, é para corações fortes. Quem já está muito estressado, se prive. Porque se você já entendeu que tem que fazer isolamento, e se Uhum. você já entendeu que tem que lavar a mão, usar máscara e só sair se você for uma dessas pessoas que tem que sair, então você já sabe o que precisa saber. Fora isso, você vai se guiando assim, a cada 5 dias você vai atrás para saber. Porque se você entra num looping muito fácil de angústia, a gente tem pedido para algumas pessoas vão bem com as informações, mas para algumas pessoas é puro estresse. Então toma cuidado, você não precisa saber todo dia o que está se passando, porque, bom, a gente já sabe o que tem que ser feito, né? Ou escolher um horário, né? Porque, na verdade, hoje eu me peguei me perdendo nas notícias, Uhum, porque de manhã eu dou uma lida no jornal, nos jornais online, e, em geral, rapidinho e começo a uhum, trabalhar. Mas uhum. hoje foi uma notícia pegando a outra. Quando eu me vi, eu falei, Sim. caramba, e aí você entra num modo mais para baixo mesmo, né? A Adriana aqui está falando se informar, mas também saiba desligar o botão, né? Fazer outra coisa para nos levantar, para colocar a gente para cima, né? O que você acha que pode ser feito? E aí eu já vou Uhum, entrar em tecnologia também para nos apoiar. Eu tenho visto surgindo alguns aplicativos para apoiar as pessoas psicologicamente. A telemedicina foi aprovada agora, mas a psicologia online já era feita uhum. antes até da pandemia, né? Ela funciona bem? O que Sim. você percebe em relação às experiências que estão acontecendo nesse sentido? Então, aí que a gente fala do outro lado da moeda, né? Porque a gente não poderia estar conversando agora, né? A gente não poderia estar encontrando os avós, não poderiam estar encontrando netos virtualmente, as pessoas nos aniversários e toda a rede de apoio que é possível fazer, social, que é super importante, é uma das indicações que a gente fala em termos de saúde mental, mas também a gente já vinha com o uso, sim, da análise, dos atendimentos psicoterápicos
virtuais, eles já vinham funcionando, o CRP já tinha permitido esse tipo de atendimento e eles funcionavam, mas eles acabavam sendo um pouco restritos a situações de impedimento. Então, a pessoa está no puerpério, a pessoa já está em análise, mas ela viaja para outro país. Então, era uma coisa assim, olha, tem um acontecimento X e você pesa na balança se você quer continuar, não quer, e a gente criava o dispositivo possível, mas não era o grosso da clínica. O que aconteceu é que, em uma semana, todos os pacientes passaram a ser atendidos virtualmente, simplesmente todos. É uma coisa. Então, não, é uma ferramenta que não é para todos, mas está sendo usada para todos, e que está funcionando muito bem, sim, com as suas questões, né? Com as suas questões próprias, né? E que a gente tem discutido, tem feito muitos fóruns de discussão entre psicólogos e psicanalistas e profissionais de saúde para discutir a ferramenta, para entender como ela funciona, o que que dá e o que que não dá para fazer, como é que a gente pode driblar algumas situações. Agora, isso é uma coisa, a continuidade dos atendimentos que já vinham sendo feitos. Alguns atendimentos começaram já virtuais, o que também não era muito comum. A virtualidade entrava um pouco numa certa sequência de uma necessidade que surgia. Então, não era tão comum, mas já existia, agora se tornou também uma normalidade, um novo Até normal. porque nesse Agora, momento tem muita gente em busca de um apoio, né? Realmente. exatamente, Então, exatamente. é a maneira de começar. Agora, o que eu achei muito lindo foi que, logo de cara, tipo, 2 dias, as instituições psicanalíticas e psicológicas já entenderam que elas tinham que oferecer isso gratuitamente. Eu lembro perfeitamente a primeira semana, que parece que faz um ano que aconteceu, né? A primeira semana, há um ano atrás, meu cabelo nem era branco, sabe, Patrícia? Mas assim, há um ano atrás, quando a gente. Eu fiquei, eu pessoalmente, né? Fiquei tão desesperada com a sensação de que a gente precisava fazer alguma coisa, assim, o que a gente podia fazer? A gente ia ficar preso dentro de casa e os colegas médicos indo lá atender e as pessoas que trabalham no motoboy, sabe? Deu um desespero que os psis começaram a falar, não, a gente precisa fazer alguma coisa e foi muito rápido e começou, então, as instituições começaram a criar plataformas de atendimento gratuito em grupos individuais e a gente tem essa rede, até depois se você quiser eu te mando a gente tem um Excelzinho, assim, uma imagenzinha com todos esses links para as pessoas Ah, divulgarem nosso, dessas conversas, dessas lives. esse mal-estar e que é, então, não, e nesses encontros, assim, é uma psicoterapia de grupo, onde as pessoas contam do mal-estar, do que estão passando, às vezes violência doméstica, às vezes desespero, e também as análises mesmo de pessoas que estão sentindo a necessidade já com uma questão mais formulada. Então, tem de tudo e foi muito rápido. Então, essa é a parte da ferramenta, né? É, muito Virtual, legal. né? Olha, tem gente pedindo para a gente indicar esses serviços de atendimento psicológico gratuitos. E tem alguns Uhum. aplicativos que eu vi que também já existiam, não foram criados agora, porque o aplicativo para ser criado também não dá para ser de um dia para o outro, Uhum. mas que eu queria ver Aham. contigo se isso funciona. Por exemplo, tem um deles que eu vou pegar aqui para a gente poder falar. Ele te pede para anotar o que você está sentindo ou emoções marcantes ao longo do dia. Qual pensamento te trouxe alguma emoção que você percebeu aí marca no aplicativo? Uhum. Será que dessa maneira você toma contato com as emoções com que você está sentindo e registra isso até para levar para o psicólogo, se for o caso? Mas, por outro lado, será que a gente não coloca tinta demais no que poderia passar batido? Então, a questão para a psicanálise é o seguinte: não tem uma ferramenta para todos, né? Mesmo a própria análise, a análise virtual, a análise presencial, a ferramenta não tem para todos, né? Esses Tá? tem pessoas que vão muito bem fazendo yoga, pessoas que vão muito bem fazendo meditação, tem pessoas muito bem fazendo análise. As pessoas que fazem análise, nem todas se adaptaram ao virtual. Algumas pessoas que tinham um preconceito enorme, de repente descobriram que foi bárbaro. Então, para todos não existe. Então, se funciona para você, e funciona não no sentido de algo como um vício, que no fim acaba aparecendo aí como sintoma uma outra coisa, mas, por exemplo, funciona para mim tomar um pote de 2 litros de sorvete de chocolate. Eu não gosto muito de sorvete de chocolate, mas tudo bem. Mas, ai, que ótimo, funciona
Uhum, Depois você passa mal, né? Você fica uhum, obeso, diabético, não importa, não funciona, né? Então não uhum. é, a gente não quer coisas também que funcionem meio como uma coisa só para tapar um buraco. Mas se para aquela pessoa ela sente que escrever aquilo é legal, eu recomendo que escreva os sonhos, né? E que vai levar isso para alguém para discutir, mas se percebe que aquilo vira uma espécie de vício ou só intoxica, as pessoas também têm que observar o que que funciona para elas. Isso é importante. Os sonhos estão bombando nesse momento, né? Muito interessante, pelo menos para mim, eu tenho notado, É, sim, porque é, é interessante como está indo para outro lugar a cabeça, né? É uma experiência muito marcante. Eu acho sim, que, assim como a sim, gente se sim. lembra do 11 de setembro, todo mundo lembra onde estava, né? Eu acho que esse período da Aham, quarentena vai ser um divisor de águas para todo mundo, para a família inteira, para todas as gerações, né? Porque o que que você fez nesse é. período e o que, que mudou na sua vida? Você acha que é um período para fazer experimentações e mudanças grandes? Olha, é o ACDC, né? O antes do corona e depois do corona, né? Total. A gente nem tem chance de fazer muitas experimentações, porque na verdade a gente acaba estando numa experiência de muita restrição, de muita privação, e a grande experiência, o grande barato está sendo para quem está podendo, obviamente, entrar mais em contato consigo mesmo, com as relações domésticas, né, com aquelas relações mais preciosas e cuidar disso. Então, isso está sendo a grande oportunidade. E claro que na relação, e hoje tem um artigo muito legal do Caligares na Folha, é na relação, né? Ele escreve muito bem, ele traz para a gente essa máxima da psicanálise, que só me conheço no encontro com o outro. Então, agora que eu não tenho todas aquelas distrações do dia a dia que a gente sempre teve, eu fico mais restrito, eu estou mais em atrito com o outro e eu me conheço, tenho grande chance de me conhecer ou tentar não. E aí, Eita, travou aqui para mim. Será que para vocês também? Congelou. Puxa, tava tão bom. Será? Vera, cadê você, meu Deus? Ela estava falando exatamente desse estão se conhecendo. Travou mesmo. Vamos ver se ela volta. É, Essas relações, eu acho que eu tenho conversado com muita gente, e para mim essa tem sido uma excelente âncora para a gente, para me manter em alto astral, essas conversas virtuais com pessoas mais diferentes. Espera aí que ela voltou, deixa eu ver se eu consigo aqui chamar ela de volta. Acho que sim, peraí. Estou aguardando ela. Conectando. Eba, oi, voltou. querida. Ele me Ah, que bom. dispensou, ele falou muito Como assim, gente? boa aí, me dispensou, não tem problema, Ai, voltei. mentira. Então, Então, o a que gente que estava falando acontece? da gente se Eu te conhecendo a ouvi o partir tempo da todo, relação. eu te ouvi. Ah, ouviu? Então vai. Eu continuei te ouvindo. A gente vai ter nessa relação com outra, a gente vai se conhecer um tanto mais, ou vai tentar escapar disso o máximo que puder, com maconha, com álcool, com violência doméstica, com várias outras coisas que também estão acontecendo. Mas tem um antes e depois de uma certa conexão com o mundo, que a gente não sabe como vai ser, mas alguma coisa foi profundamente afetada por esse está sendo profundamente afetada por essa experiência. E o que eu ia dizer é o seguinte, é que o sonho é uma das formas da gente elaborar a experiência. E como a Sei. gente não está tendo muitas outras, ele está realmente fazendo a sua função aí de trazer o desejo inconsciente à baila todo dia. Aproveitem, anotem, meditem sobre os sonhos. Pois é, então, aí a gente falou sobre os aplicativos de psicologia. Então, eu Uhum. reuni aqui alguns. Então, tem o Símbolo, que é uma terapia guiada para ansiedade, autoestima, ânimo e muito mais. Que você faz um teste de personalidade, ele te orienta a encontrar seus pontos fortes e fracos. Tem o Cognite, que também é uma ferramenta de autoconhecimento, que você anota os registros de pensamento de forma prática usando emojis. Então, você não precisa nem escrever, você põe lá. Tô feliz, tô triste, tô mais ou menos. Tem várias emoções ali para você colocar e dizer se houve alguma coisa marcante no seu dia.
E tem aplicativos para meditação, tem aplicativos para gratidão, quer dizer, ferramentas a gente tem se procurar, né? Para ter algum apoio. Então, para um psicanalista como eu, assim, o que está em questão, né? Essas ferramentas, elas, eu não tenho nada contra, mas elas têm a Tá? limitação porque se trata de tudo que é da ordem do consciente. E no momento de crise, isso pode. Ai, não, não vai embora. Bem Eu tô de... agora, volta, ufa. Ah, no momento de crise. Será que é o sinal de lá ou o sinal daqui? Aqui parecia que tá... Pois Oi, é, tá me vai lá. vendo, Tô, Patrícia? tô Então, sim. para a psicanálise, o que a gente tem nos momentos de crise, essa contenção, assim, tipo, bem consciente, olha, respira fundo, vamos lá, o que que você... Isso pode funcionar, né? No momento, para um nível de estresse tremendo, que é o que os americanos falam, put yourself together, né? Vamos lá, junta os pedaços e vamos que vamos. No momento de crise, tá? Agora, Uhum. você não avança muito com isso, porque você não está levando em consideração todo o lado B, inconsciente, quer dizer, esse outro de nós mesmos, esse estranho interno, né? Isso que produz o sonho, isso que produz o ato falho, isso que Uhum. produz o lapso, que somos nós, mas na versão menos acessível, ou até super acessível deste jeito, né? Acessível no sonho, acessível. Então, aí, se você quer entrar mais profundo em você mesmo, esses sistemas não funcionam, porque o inconsciente sempre volta, vai voltar, seja do jeito que vier, ele vai voltar, né? Então, você pode falar muito com você mesma, mas se você esquece esse outro lado de si, ele aparece, né? Muito Necessariamente. legal. E aí a gente tem vários personagens nessa história, né? Tem várias relações, tem pai e filho, mãe e filho, marido e mulher, tem os avós que estão longe, como é que cada um está lidando com isso. Indo para o lado das crianças, até lembrando do seu livro de como educar filhos no século XXI, né? Como criar filhos no século XXI. Uhum. É, também é um antes e depois, né? Porque as crianças estão sendo rapidamente, as escolas estão sendo obrigadas a se conectarem digitalmente, então fazendo essa. O que antes muita gente tentava evitar, deixar a criança muito conectada, agora elas têm todas as desculpas do mundo para se hiperconectarem. E quando as crianças vão crescendo, chegam na adolescência, eu li essa semana um artigo no New York Times falando sobre mensagens de cunho sexual, porque a libido, de alguma maneira, também é afetada num momento de crise como esse, e os adolescentes achando que o mundo vai acabar, estão achando que não tem amanhã, né? E mandando nudes, e está crescendo demais essa troca de mensagens de cunho sexual. É, como é que você olha Uhum. para as crianças e adolescentes, o impacto dessa crise neles? Com todo esse aspecto Bom, de conexão. exatamente. Quer dizer, a gente continua com a mesma questão que está no criar filhos no século XXI, né? Que todo mundo diz que tem o como, mas não tem como, tem uma reflexão sobre, né, a Claro. criação. Até na Folha eles punham autora do como criar. Eu tive que mandar uma mensagem, não tem como, é o criar, né? É a reflexão sobre a criação, né? Não tem um para todos na educação. Então, mas lá já estava colocado que a gente tem uma ferramenta muito potente, muito recente e muito arriscada e muito bacana também. E que cabe a essa geração de pais que foi pega com o jogo andando, né? Mudamos o time com o jogo andando, porque a gente foi criado de uma certa forma e de repente entrou o virtual, os adultos desbundaram com o virtual, ficou difícil fazer barreira e curadoria com os filhos, porque os próprios adultos estão siderados. Então, o pai que fica falando para o filho não usar, ele usa o dia inteiro, fica uma conversa de louco, né? Então, o papel dos pais, como é realmente um papel de fazer barreira entre o mundo e a criança e ir apresentando o mundo de um jeito mais
cuidado, né? Assim como você não dá uma feijoada para um bebê, você dá leitinho, até que você possa ir introduzindo os alimentos que são próprios para o desenvolvimento, assim também são as informações e as coisas que vêm do mundo. Esse é o papel dos pais, eles fazem essa bucha de canhão, né? Então, o problema é que a virtualidade pegou todo mundo muito de surpresa, ela está totalmente dentro da questão capitalista, que é o use, compre, é um grande shopping center que você tem na mão, na verdade, você consome dados, você consome informações, você consome nudes, você consome sexo, supermercado, tudo que você quiser está nesse aparelho. Então, nós somos um tanto atropelados, a gente vai ter que recuperar um pouco essa conversa e voltar a exercer, sim, o nosso papel, que é oferecer a ferramenta para os filhos, a partir da idade que convém, e isso tudo tem literatura, ninguém vai inventar a roda, está colocado já. Então, oferecer, ensinar a usar, assim como a gente ensina a estar no mundo, né? Então, agora, tudo isso para chegar, né, Patrícia, nessa questão que você trouxe, bem específica, tem zilhares de questões que você mesmo que me apontou, que é o sexting, né? Que é uma coisa que já existia, que é o sexting, que é uma coisa de você fazer essa transmissão do sexual usando essas coisas virtuais, né? E a questão dos nudes, que já vem há muito tempo que as crianças têm, os jovens têm feito isso, crianças jovens, né? Que para nós adolescentes são crianças também. Então, o que acontece? É a grande chance dos pais sentarem e terem fazer o papel deles. Que não é se desesperar, arrancar os cabelos, botar de castigo para sempre, ou fazer uma preleção sem fim, entendeu? Mas chegar junto e falar, meu, o que está rolando, né? O que você está sentindo, o que você está precisando? Olha, deixa eu te dar uma dica aqui, me explica como é que é isso, vamos conversar como é que funciona, porque não é da minha geração, né? Então, eu pergunto para as minhas filhas, o que é isso daí que eu não estou sabendo, né? Porque eu não porque, meu Deus, porque a minha geração também aprontava um monte, gente, vamos combinar, né? É que os pais ficam muito caretas quando chega a vez deles, ficam muito assustados, se atrapalham muito. Não, de toda a geração deu um destino para a sexualidade, melhores ou piores, entendeu? Toda geração usou algum tipo de droga, lícito ou ilícito. Isso faz parte. Agora, cabe a nós, quando estamos no papel de pais e cuidadores, orientar a geração seguinte, que vai seguir mais ou menos a gente, né? Mas é uma geração que tem que confiar em nós, para que a nossa palavra não caia num vazio, não vire música de elevador, e também para que se acontecer alguma coisa, eles possam voltar para nós e falar, olha, fiz isso daqui, o que eu faço agora? Porque não vai destruir a vida de uma criança um nude. Não vai, né? Eu acho que o que destrói a vida de uma criança é a morte. Fora isso, a gente realmente tem condição de sentar com a criança, conversar, e se ela sentir que a gente não fica apavorado, que a gente não congela, ela tem toda a condição de confiar na gente, nos procurar na hora que precisar. Mas tem que conversar sobre a sexualidade. Falar, olha, bicho, será E o que que... eu acho dessa quarentena, especialmente, é que ela foi muito sábia, por um lado. Assim, eu acho que para a humanidade tem muita coisa boa, no sentido de fechou as famílias dentro de casa, então os pais que estavam ausentes, as mães que estavam trabalhando o dia inteiro, ou que estavam com a cara no celular, enquanto almoçavam juntos, né? Eu acho que tem a chance de fato dividirem o lar e se apropriarem um pouco mais da casa, distribuindo funções, cada um tem sua responsabilidade e convivendo de uma maneira mais próxima mesmo, né? Para poder observar o comportamento de cada um. E os avós não podem estar perto, porque seria uma ótima válvula de escape, né? Deixa as crianças lá e vamos seguir trabalhando e o mundo não ia mudar tanto assim. Mas dessa maneira que os avós não podem se aproximar, as pessoas estão sendo obrigadas a compartilhar mais, né? Então, e o que eu tenho visto ao longo das semanas, o comportamento dentro de casa mudar, as pessoas se adaptando um pouco mais a essa nova realidade, que já faz um ano, né? Como a gente falou. Sim, sim. Então, vão mudando as relações também. Num primeiro momento aqui em casa, por exemplo, a gente ficou muito junto e fazendo tudo junto o tempo todo. Agora já tá assim, tem hora que, puxa, eu vou dormir, eu vou ver um filme assim, deixa que eu vou fazer, vou cozinhar, sabe? Então, cada um também tá pegando o seu tempo e encontrando um lugar. Então, isso é interessante. Agora, você tocou numa questão importante, que é a morte e o suicídio, né?
que também, a gente sabe que o nude não mata ninguém, mas os rastros digitais são mais difíceis de apagar, né? E aí, Uhum. essa pressão também, como é que a gente lida com isso? O que que você tem visto em consultório em relação à ansiedade desse público mais jovem ou essa até depressão? Olha, a quarentena não ajuda, né? A quarentena, na maior parte das vezes, ela incrementa alguns quadros, né? Tem um lado que as pessoas, os jovens e os adultos, que ainda têm uma vida muito ativa, né? Porque os sofrimentos têm um pouco de demandas diferentes aí. Eles sentiram um certo alívio de não ter tanta demanda, porque no fim a quarentena acaba te permitindo dizer não para um monte de coisas. Então algum momento teve um alívio que ainda existe para algumas pessoas, porque no mínimo você não tem que sair de casa, você pode até querer, mas não tem que, né? E a gente vem de uma cultura de muitos to-dos, mesmo o fim de semana é cheio de coisas que você acha que tem que fazer para contar que fez, porque aí o outro também fez, e quantos filmes você assistiu, e quantos lugares você foi jantar. Então tem toda uma cobrança social de fazer, fazer, fazer. E se você disser que passou o fim de semana todo em casa lendo, a pessoa fala, nossa, mas que bobagem, né? E isso para os adolescentes, né? E isso para os adolescentes ainda é fortíssimo também, de ter que mostrar que fez coisa, deixou de fazer. Até E porque a então, rede social tá aí para você compartilhar. Se você não compartilha, não fez, né? exatamente. E se você faz sem compartilhar, não importa. É Não quase que você valeu, não não valeu. valeu, A né? foto é mais importante do que o próprio acontecimento, né? E as fotos foram Exatamente. ficando meio monótonas, né? Eu tento fazer minhas lives com outro fundo, mas não dá, porque esse aqui é o melhor sinal da casa, então é sempre a mesma cara, a mesma coisa. Então, mas é isso, é o que temos para hoje. Então, essa despressurização foi interessante, muitas pessoas perceberam, né? Mas as pessoas estão vivendo coisas muito distintas na quarentena. Tem gente que tinha empresas legais que derreteram, ou que dependiam de um trabalho fora que derreteu. Tem gente que está ganhando dinheiro aí, porque de repente está fazendo uma coisa que nunca fez e que consegue fazer virtualmente, que se tornou imprescindível. Então, é muito interessante, essas diferenças são importantes. Mas, é claro, para quem estava já num certo, uma depressão, ou quadros mais delicados, fobias, dependendo um pouco dos quadros, somatizações, enfim, a quarentena não ajuda, porque a pessoa não tem. Primeiro, que o atendimento virtual às vezes é penoso para algumas pessoas, embora eficiente, no mais das vezes. E segundo, porque todas as privações que ela está vivendo podem incrementar, assim. Então, a gente está muito preocupado com a saúde mental da população em geral, aumento do consumo de drogas, incluindo aí o álcool, né? O sedentarismo, que também acaba tendo um efeito sobre o psiquismo, né? A gente está preocupado mesmo com o efeito sobre a população. Ó, tem Violência duas pessoas. doméstica, Pois é, que cresceu bastante, né? A gente tem sim, duas pessoas aqui falando de medo especificamente. Então, como lidar com o medo que todo mundo está sentindo? O medo de um inimigo invisível. Aí a Betânia está sim. falando, e o medo do novo normal. Essa insegurança do que vai ser, né? Porque mesmo quem tinha empresas mais sólidas, não sabe o que vem depois. É uma recessão. Eu ouvi outro dia, inclusive, sobre recessão econômica, mas uma recessão social. Achei tão Interessante. interessante, porque Uhum. as pessoas estão criando novas relações. Como é que isso vai se dar depois, né? Como é que a gente lida com o medo, só para responder as meninas? Olha, o medo ele é companheiro, ele faz parte, ele o medo é o que te permite estar atento aos sinais de perigo e se organizar para isso, né? Quer dizer, é o medo que vai fazer com que a gente faça a quarentena direitinho. Se liga, né, Mel? Sair na rua, aumenta a taxa, é tudo que a gente já sabe. E quem não sabe, por favor, se informe, porque, pelo amor de Deus. Então, o medo, ele é conselheiro, ele vai te trazendo uma certa noção do que se passa, tanto que para o adolescente é difícil, porque o adolescente ele é onipotente, né? Ele acha que ele pode beber e sair pegar o carro, que não vai acontecer nada com ele, imagina, ele tem o corpo fechado, né? Então, até falta um pouco de um certo medo, de uma certa noção. Agora, o que é prejudicial não é o medo, que o medo é uma ferramenta importante. O que é prejudicial é a ansiedade, né? Uhum. Ansiedade, o desespero, aquilo que você tenta antecipar o que é impossível de saber a priori. Porque quando as coisas acontecem, a gente tende a saber mais ou menos o que fazer e a gente se organiza. Bom, eu vou pensar o seguinte: olha, vamos supor que a gente lá
em janeiro alguém falasse para você, olha, vai acontecer o seguinte, vai ter um vírus e vai todo mundo para dentro de casa. Isso já estava previsto, né? Isso já era matematicamente Não, previsto, os a China já infectologistas já estava falavam. lidando com isso Agora, em dezembro, agora janeiro. você imagina, você estava aqui no Brasil e pegava essa notícia e falava, nossa, não posso mais sair de casa, porque você ia ficar, como é que vai ser, né? Antes de acontecer, não dá, não dá. Agora, Uhum, aconteceu e a gente está se virando. E a gente vai uhum. se virar, você percebe? Quando a ansiedade, ela te paralisa e te impede de pensar as saídas que só vão se apresentar na hora. E algum planejamento pequeno que a gente pode fazer. Então, o medo, ele é legal porque você se organiza. Fala, meu, realmente, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, tenho que cortar tal gasto, tenho que ver o que eu faço. Você se organiza a partir disso. O problema é a ansiedade que você fica vivendo. Aí quando? E quando? E se eu for para o hospital? Meu, sabe, É, não dá, não dá. É uhum. isso que é essa antecipação que te joga fora do presente, é que aí já não é da ordem do medo, é da ordem do desespero. E aí você tem que pensar onde que isso aí está enganchando que você não está conseguindo se localizar no presente. Né? Onde será? Provavelmente numa situação anterior que você viveu de colapso e que está juntando aí, né? É. É um dia por Eu vez. li um artigo esses dias que fazia uma análise sobre essa montanha-russa de sentimentos que a gente tem, né? Porque é o que acontece, né? Cada dia a gente vai lidando dia após dia com o que está sentindo, com que as coisas se apresentam, esse crescimento do número de mortos e tudo mais, e as notícias do trabalho, as pessoais, enfim, tudo ao mesmo tempo. Aham. Mas esse artigo comparava muito essa sensação com a do luto. E você acha que a gente está vivendo um momento de Sim. luto, luto de uma realidade que não vai acontecer mais? Parece um momento de transição, né? Não Sim. foi uma morte imediata, mas é uma morte que vai durar o tempo da quarentena. Então, aí novamente eu acho muito bom você trazer essa questão, porque assim, o luto, ele é uma ferramenta básica do psiquismo. A gente precisa, o luto é que nem a cicatrização da pele, sabe? Cortou, tem aquele tecido conjuntivo, você não precisa ficar falando vai, vai, ele rola, entendeu? Claro que a gente tem algumas condições para essa cicatrização e para o luto acontecer. Tem que manter limpo, tem que deixar arejado, eventualmente tem que fazer um curativo. Quer dizer, isso tudo é o luto. O corpo e o psiquismo tem toda a condição de fazer. O que é o luto? É quando eu tenho que abrir mão de um objeto que se perdeu para seguir, né? Então, se a gente não pudesse fazer o luto, eu ainda estava chorando a chupeta que eu entreguei pro coelhinho da Páscoa, entendeu? E aí não podia sair de casa, né? Que quando você está vivendo, parece que o mundo vai acabar, nunca mais você vai dormir, aquela mega negociação, a criança passa uma semana chorando. Tá, depois acabou. E ela não está mais pensando na chupeta dela, entendeu? E assim todas as situações, aí você perdeu o emprego, aí você, aquela amiga faleceu, mas aí você votava num partido que dissolveu, que decepção. E a vida vai. Os lutos são absolutamente necessários, são uma condição. Então, o problema é quando a gente não consegue fazer o luto e que o luto fica patológico, você vai ter as depressões, as manias e outras formas de expressão de um luto não realizado. Tá? O luto não realizado é o problema. Então, sim, nós estamos num processo de luto agora, de uma série de perdas, tanto de perdas assim bem concretas, né? De trabalho, de enfim, de relações. A gente estava começando namoro, namoro acabou. Tem É. gente que estava começando namoro, foi morar junto e aí acabou, porque foi precipitado demais. Então tem uma série, são inúmeras questões que estão em jogo aí e que tem que ser feito o luto, e significa o que o luto, né? Primeiro a gente sofre, primeiro a gente reconhece, primeiro a gente dá nome e depois a gente segue, né? O problema Uhum. é quando a gente não segue, aquela ferida que não fecha, não fecha, não fecha, não fecha. E aí você vai ter desde as mortes reais de pessoas, né? Até a perda do teu trabalho, a perda do X, tudo isso são Ou a processos de perda até luto. da percepção, né? Porque às vezes você tinha uma percepção do seu casamento que não existe mais. Sim, Mas, sim, por outro lado, também tem as descobertas, né? É sempre uma moeda com dois lados, né? O tempo inteiro, sim, nessa quarentena, a exatamente. gente lidando com isso. Uhum. Tem perdas e ganhos importantes aí colocados, né? A Laila está falando de uma perda real mesmo. Ela queria só saber como lidar com esse luto que não tem velório, né? Para as pessoas que estão morrendo por Covid mesmo.
É uma boa lembrança. Quer dizer, como eu falei que o luto ele tem, né, que nem a cicatrização que você limpa, eventualmente você faz um curativo, o luto também tem condições psíquicas. Uma das condições psíquicas do luto é o reconhecimento social do luto, né? Quer dizer, então não dá, por exemplo, você perder, eu não sei quem que ela, se ela perdeu alguém, enfim, Uhum. mas vamos dizer, você não pode de repente perder o seu marido e no dia seguinte o teu patrão falar, escuta, você não vem trabalhar? Mas eu perdi o marido. Não, mas tá aí, minha filha, vem cá, vamos lá, né? Quer dizer, então, isso seria uma violência gigantesca e um problema para o luto, porque o luto ele depende, sim, de uma certa ritualização, que essa ritualização ela faz com que você realize, você consiga realmente porque voltando um pouquinho, o inconsciente não aceita a morte, né? No inconsciente está todo mundo vivo, tanto que você dorme e sonha com as pessoas mortas como se estivessem vivas. Então tem uma negação humana da morte, tá? Então o que a gente vai fazendo para a gente conseguir elaborar a morte? A gente vai reconhecendo socialmente, vai fazendo uma série de rituais. No Covid e outras situações também, ditadura, as pessoas que morreram em Brumadinho, onde você não consegue fazer um funeral decente, ou simplesmente pessoas dizem, não morreu, a gente não sabe, ele desapareceu. É Uhum. mais difícil. É possível, sim, e é mais difícil. E quando a gente tem um presidente que fala assim, morreu, e daí? É. Ai, Jesus, né? Aí complica porque é um aviltamento do luto, né? Então, é um complicador, mas a gente vai, sim, através dos laços sociais mais próximos, das pessoas queridas, ritualizando essa perda, reconhecendo essa perda, mesmo que num espectro mais amplo a gente não consiga, tá? Ó, eu vou te pedir mais 5 minutinhos para a gente responder as perguntas aqui. Gostaria de ouvir um pouco sobre a compulsão na pandemia. Compulsão Uhum. de quê? Compulsão de comer? Será? O que será? Uhum. Bom, a compulsão ela aparece de várias formas mesmo. Ela aparece como pode ser droga, pode ser comida, pode ser sono, pode ser sexo, tem várias formas. E ela vem para tentar dar conta de uma angústia, né? Então você responde ali com um fazer, que tanto pode ser uma gratificação oral, né? Quanto pode ser uma coisa mais complexa, mas e você vai até esse looping de informações, esse consumo muito desagregador de informações, né? Pode se tornar compulsivo, tem várias formas de compulsão. Mas de qualquer jeito a gente está falando de formas nocivas de lidar com angústia, né? E é claro que primeira coisa assim, todos nós criamos sintomas, todos nós temos todas essas coisas, todos nós temos um tanto de compulsão. Não vamos, o normal para a psicanálise não existe, tá? Existe mais ou menos sofrimento psíquico, melhores ou piores maneiras de lidar com a angústia. A angústia está para todos, tá? Isso é do ser humano que começa a pensar, ele começa a se angustiar diante da morte, da existência, enfim. Então, a questão é que a compulsão é uma tentativa de tapar esse buraco da angústia com algum objeto que faz com que você não pense, né? Então, quando você está na compulsão, você dá aquela desligada, você come um bolo inteiro e não lembra nem que você comeu, né? Você tem uma coisa que é para não entrar em contato consigo mesmo. Então, a gente tem que observar, porque estando numa situação de estresse deste tamanho, todo mundo vai ter a sua compulsãozinha. Vai ter ali um escape, vai dormir um pouco Uhum. mais, vai comer um pouco mais. Eu brinco que a curva da comida a gente não está conseguindo baixar, né? Mas enfim, todo mundo vai ter um pouco disso, tudo bem. A questão é quando isso for demais e vir que já está te atrapalhando, está te fazendo sofrer ou te trazendo um mal-estar físico. Então, é a medida da coisa que para a gente é importante observar, tá? Vera, para a gente encerrar, o que você sugere para as pessoas fazerem, tentarem sair desse lugar? Tentar olhar sempre como a moeda tem dois lados, vou procurar tentar me ajudar no lado positivo, encontrando. Eu, por exemplo, a minha grande extravagância na quarentena foi comprar uma esteira ergométrica. E eu comemorei o dia que ela chegou, e eu nunca imaginei que eu pudesse, na vida, comemorar uma esteira ergométrica que me tirou um pouco do sedentarismo e ajuda Perfeito. a dar uma oxigenada no cérebro. É Sim, incrível como o movimento faz bem. Eu descobri isso para sim. mim.
cada um pode descobrir o que que faz bem? O que que você sugere nesse momento? Olha, tem algumas coisas meio básicas, Patrícia, você traz uma perfeita, assim, o corpo precisa de movimento, a gente não foi feito para sedentarismo, ele traz uma série de prejuízos psicossomáticos, afeta o nosso humor, a gente precisa de serotonina, a gente precisa de movimentação, isso é super importante, tá? Então, e alimentação também tem que ser uma coisa bacana, tem que tomar cuidado com muita droga, muito álcool, coisas assim. A gente tem, então tem algumas coisas que sim, que a gente tem. O que está sendo colocado aqui? O cuidado de si tem que começar a funcionar. É o cuidado de si que está em jogo, e essa é uma prática fundamental para nós sempre. Só que nesse momento a gente não tem nada disso terceirizado, a gente não tem mais uma agenda para dizer vá no personal, vá não sei onde. E essa agenda se internalizou e você vai ter que começar a se administrar a partir do desejo, não mais a partir de uma lista de to-dos. E aí faz parte dessas coisas que a gente está conversando. Mas nós somos seres do laço social, então é fundamental que a gente esteja em conexão com pessoas, mesmo que virtualmente, para quem mora sozinho, conheço muitas pessoas que moram sozinhas. Faça conexões, fale as suas coisas íntimas, troque com pessoas de confiança, converse. O laço social é muito importante. Agora, não é uma vida de DR sem fim, pelo amor de Aham. Deus. Ninguém aguenta DR sem fim, que aí, como você falou, chega umas semanas que você tem que cada um fazer o que quer, porque a vida vai ficando. Meu, o tempo todo DR, não, vamos comer junto toda hora, vamos. Não, pelo amor, me deixe sozinha aqui cortando a unha, sabe? Assim, acho que tem umas horas de preservar o espaço próprio. Então, são vários cuidados, né? A prática do cuidado de si, do cuidado do outro, que vai fazer a gente. E quando eu digo cuidado do outro, não é só porque você tem filhos, porque tem marido, porque enfim, você tem uma esposa, não importa. É porque também tem o cuidado do outro que está fora de casa, que isso também traz muito alento para a gente não se sentir tão impotente quando a gente sabe que a gente pode mandar alguma coisa para o rapaz do Rap que trouxe comida para você, mandar alguma coisa para o pessoal que está na comunidade, apoiar medidas de isolamento, todas as coisas que a gente pode fazer, que a gente tem uma sensação de que está cuidando dos outros. Isso também é muito alentador. Cuidando da gente, mas com uma responsabilidade grande, né? Que isso não é só egoísta, né? Não é só nosso. E o que eu acho muito legal é exatamente a gente um monte de desculpa, não tenho tempo para isso, não tenho tempo, não como bem, não almocei, ou almocei mal porque não deu tempo. Puxa, agora a gente Uhum. está com esse tempo, claro que um monte de preocupações, tendo que coordenar trabalho com esse serviço de casa, mas é o fazer a comida. A minha comida já melhorou muito do começo para cá. A gente já sabe quem é que faz bem o quê e a gente se divide bem nesse sentido. Então, está sendo bem interessante esse autoconhecimento ao longo da quarentena. E outro ponto que eu acho bem legal que você falou foi a questão do excesso que a gente tinha e do quanto as redes sociais contribuem para isso, voltando um pouco ainda para o tema da inovação, de que a gente tinha. Puxa, eu preciso sair porque eu preciso postar, ou eu preciso mostrar aquele prato de comida, ou eu preciso fazer isso, e era tal do fear of missing out, né? Que você tem medo de perder e você tem 10 festas, 10 jantares, um monte de coisa para fazer. E a gente encontrar o tal do joy of missing out, então o prazer também em você não necessariamente ser obrigado a atender aquilo tudo para encontrar esse equilíbrio, né? Sim, quer Enfim, dizer, se gerir a partir de dentro, não de fora, né? Claro, sim. Vera, muito obrigada. Olha, tem um monte de pergunta aqui, de comentários, e agradeço a todos que ficaram com a gente. Essa live vai ficar gravada 24 horas aqui no Stories, mas a gente coloca depois no YouTube da Prosapress. Então, se você quiser rever, ou quem perdeu o comecinho, ou quiser ver de novo para ouvir a Vera falar, só depois, eu acho que amanhã mesmo já está lá com o resumo também. Me manda depois aquela lista dos atendimentos para eu compartilhar com Sim, todo mundo. E a perfeito, Patrícia. gente. Tomara que a gente se encontre logo para poder brindar Sim, juntos. vamos nos encontrar, vai ser uma delícia. Tá bom, Vera. Um beijo, Obrigada, um querida. grande Obrigada pelo beijo. convite. Um Valeu, beijo. beijo, Beijo a todos. sucesso. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.